Vamos lá, nono ano, para a correção da nossa atividade, né? Livro 3, página 278. E vamos organizar aí todo esse nosso conhecimento que vimos aí em algumas aulas sobre o continente asiático, tá bom? Primeiro quesito, para não perdermos tempo, vamos lá. Assinale a alternativa que indica corretamente as palavras que completam o texto. Vocês estão vendo um texto aí, e nesse texto eu vou estar falando de alguns aspectos naturais do continente asiático. E vai ser simples aí para poder compreender. Já deixei a resposta aí. Normalmente eu não coloco a resposta, mas cada um tem que ter o compromisso, tem que ter a responsabilidade de assistir a aula do professor e pegar justamente a explicação. Porque fica no mesmo. Eu ficar aqui e você jogar para o final do vídeo e para pegar todas as respostas. Então está aí, tá bom? E deu mais essa travada aí, porque se não der uma travada não é meu vídeo, né? Então você joga para o final, pega a resposta, tudo bem. Então o que vale é você ficar para pegar a explicação do porquê da resposta, tudo bem? Então vamos lá. Então o que é que acontece? O texto diz o seguinte: na Ásia, leiam comigo aí por favor, predominam as áreas de planaltos, justo, na Ásia vai predominar planalto, certo? Igual ao Brasil, o Brasil vai predominar também planaltos, áreas um pouco mais elevadas, né? Áreas mais rebaixadas são planícies. Onde estão as nascentes dos principais rios do continente? As formações montanhosas, como a Cordilheira lá o que? Na América do Sul, Cordilheira dos Andes. Lá na Ásia, Cordilheira do Himalaia, uma cadeia de montanhas nós chamamos de cordilheira, certo? São recentes, certo? Dobramentos modernos, né? Então são formações recentes, né? O encontro entre placas tectônicas, o choque entre placas tectônicas, o movimento convergente vai dar aí origem às montanhas, né? Aos dobramentos modernos, né? Formações recentes do relevo, que não tem no Brasil. No Brasil já houveram montanhas, mas o processo de erosão fez com que essas montanhas se desgastassem bastante. E hoje existe uma divergência muito grande. Alguns geógrafos dizem que existem montanhas no Brasil, outros dizem que não. Porque a classificação geral, para eu identificar como montanha, eu vou estar aí o choque entre placas tectônicas. E o Brasil está no meio de uma placa tectônica, tá bom? São recentes e possuem algumas das altitudes mais elevadas da Terra. As planícies estão nas bordas do continente e em áreas banhadas por grandes rios, quase praticamente igual ao Brasil, tirando essa questão aí das montanhas, né? Então a resposta correta para completar o texto, e eu expliquei para vocês, é a letra C, tá bom? Qualquer dúvida, sabe onde me procurar. Ele vai perguntar aí, cite o nome de alguns dos principais rios da Ásia. Eu falei para vocês na aula passada, quando estávamos vendo os aspectos naturais, os aspectos físicos da Ásia, que um dos principais rios, os principais rios são esses aí, Tigre, Eufrates, tá bom? Tigre, Eufrates, Sirdária, Amudária, Indo, Ganges, certo? Azul e amarelo. Brincadeira, né? Brincadeira, esse azul e amarelo não é a bandeira do Brasil, não. São os principais rios. Vou dar destaque aí para os dois primeiros rios, Tigres e Eufrates, certo? Porque aí são os principais rios mais utilizados ali no continente asiático. O terceiro, uma obra de transposição das águas de rio. Nós temos uma obra aqui no Brasil, né? A transposição do Rio São Francisco, que é justamente levar água nos locais onde não existe, principalmente no sertão nordestino. Transposição é você desviar o rio e levar uma grande quantidade de água para um local que não usufrui bastante de água. Das águas do rio por milhares de quilômetros. Aconteceu qual foi o rio de grande importância aí que teve essa transposição? Justamente tá aí para vocês, né? Letra D, o Rio Azul lá na China, né? Ele foi desviado justamente para levar água para localidades que sofrem com a escassez de água, tá bom? Quarto quesito, se fosse no Brasil, seria o quê? A transposição do quê? Do Rio São Francisco, tá bom? Quarto quesito, explica as principais características da distribuição da população do continente asiático. Assim como qualquer população do mundo, não seria diferente a população do continente asiático. A população do continente asiático, ela é distribuída de maneira irregular, tem uma má distribuição da população. Por quê? Em toda localidade, eu vou ter locais mais atrativos do que os outros. Então, ou seja, aquele local que tiver um clima mais favorável, uma economia mais favorável, vai ser melhor para se viver.
no caso do Brasil, toda a faixa litorânea brasileira é o local que eu tenho a maior quantidade da população, porque o clima e a economia são mais favoráveis. As atividades econômicas estão mais instaladas lá, tá bom? E no continente asiático não seria diferente, ó, distribuída de forma desigual, com vazios demográficos relacionados à natureza, ou seja, os desertos, tá bom? Os desertos, eles dificultam a habitação humana. No caso do Brasil, o que vai dificultar, seria dificultar a ação humana, a ocupação humana seria o sertão do Nordeste, a floresta amazônica, o centro-oeste brasileiro. Tudo bem? Eu sempre comparo, que é para você ter uma noção aí, certo? E outra travada, né? O que dificulta a minha aula. Quinto quesito, assinale os itens que apresentam características demográficas do continente asiático. Quais delas aí do quinto estão relacionadas com os aspectos da população? Seria a letra A, B e D, né? Taxa de natalidade elevada, um grande número de nascimentos. Letra B, uma mortalidade em queda, né? Melhoria das condições de saúde e de vida. E a letra D, tendência de redução do crescimento da população, ou seja, existe uma tendência, mesmo com o grande número de nascimentos, existe uma tendência para diminuir esses nascimentos, tá bom? Vamos lá? Então, vamos para o sexto quesito aqui. Como é o sexto quesito? Os países asiáticos apresentam os índices sociais parecidos, assim como grande parte dos vários continentes, né? Com baixas taxas de natalidade, baixo número de nascimentos, certo? E altas taxas de alfabetização. Ou seja, eles têm um grande número de nascimentos, mas eles têm um elevado índice educacional, tá bom? Isso faz com que a Ásia apresente condições de vida melhores do que os outros continentes. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? É falsa. Se comparada a outros países, claro, certo? Principalmente a países que não sejam da Ásia, né? Eu vou ter aí taxas de mortalidade infantil ainda são muito altas. Mortalidade infantil, já vimos isso, são crianças que não conseguem completar 1 ano de idade. Crianças que não chegam a completar 1 ano de idade morrem antes por algum motivo. Isso é ruim para o país. Então a expectativa de vida também de muitos países asiáticos ela é baixa. Porque eu vou ter uma grande expectativa de vida em países como Israel, em países como Japão, em países como a China. Eu vou ter um elevado índice, certo, de expectativa de vida. Mas a questão falou de maneira geral, tá bom? E na taxa de alfabetização, realmente aí eu posso dizer que é verdadeiro, mas também em alguns países. Dê destaque aí para vocês para Israel e para o Japão, tá bom? Beleza? Sétimo quesito, para finalizarmos aqui essa correção, preste bem atenção. Cita algumas causas das migrações que ocorrem dentro do próprio continente asiático ou de asiáticos para outros locais, tá bom? Entre as nações é a questão da mão de obra barata. Muitos países do continente asiático que são mais ricos do que os outros fazem com que essas pessoas dos países menos desenvolvidos migrem, se desloquem para esses países mais desenvolvidos, justamente pelo fato da mão de obra ser barata e desqualificada, né? O que vai atrair, né, um salário bom, que você acha que é bom, né? Então você vai estar migrando para esses locais que têm um maior potencial econômico. E eu tenho uma migração forçada, né? Por conta de perseguições políticas, perseguições étnicas, religiosas, os asiáticos acabam migrando para outros continentes para fugir aí dessas situações, como é o caso aí de Israel, que tem uma migração forçada de muitos da população de Israel por conta de uma perseguição política, de uma perseguição religiosa, tá bom? Então essa aí é a nossa correção de hoje, certo? Sobre a questão do continente asiático. Para as próximas aulas nós vamos continuar falando um pouco mais da Ásia. Peço desculpa a vocês aí o probleminha no computador, a aula ficou gravada por conta também de problemas com a internet, tá bom? Qualquer dúvida, estou aqui.